Amigos, durante nossas preces no dia a dia, nós temos o hábito de procurarmos sempre uma mensagem numa obra espírita, como a Fonte Viva, Pão Nosso, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Palavras da Vida Eterna, o Evangelho segundo o Espiritismo, Convites da Vida. Então nós temos uma coleção de livros de mensagens e quando nós estamos na hora da oração, vem a intuição de abrirmos uma determinada página e nós com muito carinho abrimos, fazemos a leitura e a página que nós abrimos, uma das páginas que nós abrimos, porque todas as noites nós fazemos nossa oração às 20 horas e durante essa semana uma delas foi essa página do livro Fonte Viva de Emmanuel, quando ele sempre começa com uma mensagem do Evangelho ou uma carta de Paulo, e dá um nome a essa mensagem, a mensagem 110, chama Vigiemos e Oremos, onde Emmanuel vai fazer um comentário sobre a frase vigiar e orar para não cair em tentação. Mas o que me chamou a atenção foi o início dessa reflexão de Emmanuel, porque ele vai falar sobre as emoções que estão lá no nosso íntimo, dizendo assim: o lodo mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede do seu próprio seio. Renascemos na terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas do reajuste. Nas raízes das nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade e nas íntimas relações com os nossos parentes somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. Olha que interessante. Emmanuel está dizendo que as mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio da nossa individualidade, que nós carregamos lá dentro de nós aquilo capaz de turvar a nossa mente, as nossas emoções. Eu me recordei, quando li essa mensagem nessa semana, de um curso que eu fiz em São Paulo, durante o período que eu estudei psicoterapia, 2 anos, do ano de 1986 a 1988, eu ia todos os meses para São Paulo. Depois que eu terminei esses cursos ligados à terapia regressiva de vivências passadas, no Instituto Nacional de Terapia de Vivências Passadas, com a doutora Maria Júlia Pietro Pérez e a sua equipe, nós passamos ainda a ir a São Paulo fazer cursos. E nós fizemos um curso com um holandês chamado Randstad. E ele falava exatamente isso que Emmanuel falou. Nós chegamos à nossa aula, nós estávamos em 44 alunos, entre médicos e psicólogos, e ele ia dar um curso de 3 dias sobre regressão de memória, e ele começou, indo até a lousa, o quadro negro, desenhou simbolicamente um lago, e do lado do lago uma figura de que seria um homem. E disse assim para todos nós: este é um lago de água cristalinas. Aí ele desenha uma vara na mão daquele homem, cutucando o lago. E turva a água do lado, pega o giz, né, ele tira toda aquela tranquilidade e deixa uma água agitada. E diz assim para nós: esse homem veio, com essa vara cutucando o fundo do lago, o lago ficou completamente turvo, que Emmanuel chama de tisnar a água do lago, né? Quer dizer, ficou turva. Aí ele diz assim para nós, futuros terapeutas, né? Dizendo assim: perguntem para o lago quem turvou a água dele. E o lago responderá: aquele homem com aquela vara. Aí eu pergunto para vocês, terapeutas, quem turvou a água desse lago? E quem vocês responderão? E cada um, né, fazia um raciocínio, sempre baseado naquela figura, daquele desenho, aquele lago, aquele homem, aquela vara. A maioria ficou com o pensamento do lago, né, aquele homem com aquela vara.
E ele disse o que Emmanuel nos diz aqui nessa mensagem. Não foi aquele homem. O homem só cutucou. Quem turvou a água foi o lodo que estava assentado no fundo daquele lago. Hoje nós vamos falar sobre a mágoa. Olha o tema que ele abordou naquele nosso encontro, a mágoa. A mágoa é uma emoção que está no fundo do subconsciente das criaturas e que vem à tona quando estimulada pelas pessoas que vivem conosco, que não, normalmente as mais próximas. Como diz Emmanuel no texto, nossos parentes, no nosso convívio com os nossos parentes, nós despertamos as emoções mais negativas. E então me recordei de um caso que eu vivenciei muito interessante, já como terapeuta na minha clínica. Uma senhora nos procurou muito sofrida, porque ela carregava uma mágoa da qual ela não conseguia se libertar, uma mágoa com o irmão. O irmão mais velho, ela tinha 3 irmãos, todos homens, ela era a única mulher. O pai falecera e deixou como herança uma fábrica que dava muitos recursos financeiros, embora ela fosse casada e não necessitasse de nada mais, era uma pessoa muito bem de vida. Mas o que acontece? Fica a herança para os filhos. O filho mais velho fez aquela análise da herança, com quem que vai ficar, foi fazer todo aquele processo da herança e chegou à conclusão e conseguiu convencer os irmãos de que os homens administrariam a fábrica e a única irmã mulher ficaria com uma parte fixa apenas para não ficar sem nada. E ela acordou dentro dela, despertou dentro dela uma mágoa insuportável. Só tinha um problema, ela era muito cristã e era espírita já há muitos anos, não de berço, mas já há muitos anos e mais cristã. Desde que conheceram o espiritismo, sua consciência se exaltaram na compreensão das necessidades da transformação íntima. E aquilo que já carregava dentro de si como um norte pela bússola do Evangelho do Cristo, ali se exacerbava pelos ensinos da doutrina dos Espíritos. E ela passou a sofrer muito, porque ela não conseguia se libertar daquele sentimento de mágoa. E foi buscar ajuda terapêutica com psicólogos e me procurou na clínica para ver se eu também poderia ajudá-la, e fomos conversando. E nesses meses que ela ia, uma vez por mês, uma vez cada 15 dias, sempre o assunto que se conversava era a mágoa com o irmão. Ela não queria mais sentir aquilo, mas não conseguia se libertar daquela emoção. Então nós começamos a analisar sentimentos mais positivos que ela pudesse carregar em relação à família do irmão dela, e descobrimos que ela amava profundamente os seus sobrinhos e mesmo a sua cunhada, que ela gostava muito, mas já fazia 2, 3 anos que ela não tinha mais contato com eles. Moravam na mesma cidade, se encontravam caminhando, às vezes nas mesmas calçadas, ela desviava e ia para outra calçada para não precisar cruzar com o irmão ou com a cunhada, para não ter que cumprimentá-los, tal a dor que ela carregava daquela mágoa profunda. E ela chorava, porque ela não suportava mais aquele sentimento, e ela tinha uma saudade muito grande dos sobrinhos, ela queria poder voltar a abraçar os sobrinhos. E nós fomos ajudando, fomos conversando, até que um dia ela chegou para nós, após uns 6, 8 meses, e nos disse: acho que eu estou pronta para o confronto. E eu falei: que confronto? Eu vou encontrar meu irmão, vou ligar para ele, vou pedir uma entrevista, uma conversa, ver se a gente se reconcilia com o Evangelho de Jesus, que ela conhecia muito bem, nos propõe: reconciliar-vos com os vossos inimigos enquanto caminhais com eles. Eu preciso me reconciliar com meu irmão. Aí eu perguntei para ela: quando você pensa no seu irmão, em que você lembra? Nos seus sobrinhos que você ama? Na sua cunhada que você ama? Ou na herança que você não recebeu? Ah, mas na hora, na herança que eu não recebi, a mágoa aflorou toda. Eu falei: você não está pronta. Vamos trabalhar mais um pouquinho. Trabalhamos mais uns 2, 3 meses, até a hora que ela se viu, então, em condições de poder encontrar-se com o irmão. E foi se encontrar.
e foi mobilizada pelos sentimentos de amor que ela tinha pelos sobrinhos, pela cunhada, e não sentiu mais aquele pensamento em relação à herança. Encontrou-se com aquela família e foi o momento, segundo ela, mais lindo da sua vida. Ela disse assim: nunca me senti tão leve quanto aquele dia. Acabou a minha mágoa. Eu me recordei de uma passagem que está registrada no livro Entre a Terra e o Céu, Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, uma passagem muito bonita, onde há um caso muito semelhante de um espírito de uma mulher chamada Odila, carregada de ódio, de mágoa pelo ex-marido, porque ela desencarnou, e depois de uns anos o marido se casou com outra. Então ela tinha um ciúme insuportável da nova esposa do marido e uma mágoa do marido. E ela carregou aquilo por muitos anos, só que entre esse ciúme, a mágoa e o marido, tinha um filhinho deles, que já estava no mundo espiritual desencarnado, desencarnou no mar, afogou-se. Ela não tinha acesso no mundo espiritual a essa criança pela sua perturbação, pela mágoa que carregava. E André Luiz nos apresenta essa história neste livro, contando que para poderem resolver esse problema, aproximaram dessa mulher, da Odila, desse espírito, carregado desse ódio, desse ciúme, dessa mágoa, o espírito muito elevado de uma mulher chamada Clara, a irmã Clara. Ela vem trazendo tanto amor, envolve Odila, e em poucos dias consegue demovê-la daqueles sentimentos e dizer a ela que o acesso dela ao filhinho está muito próximo. Ela só precisa perdoar o marido e entender que aquela mulher não roubou-lhe o marido, foi o marido que a desposou. Então ela não é culpada de nada. Perdão. Mas que ela poderia transformar esse ódio num amor muito grande. E aí então, diz aqui André Luiz, depois da solução desse problema, quando a Odila se liberta daquela mágoa, se liberta daquele ódio, ela diz assim para a irmã Clara, chorando emocionadamente: meu pranto, irmã, não é de sofrimento, sinto-me agora leve e feliz. E sabe o que a irmã Clara responde para ela? Perdestes peso espiritual. Perdeste peso espiritual. Como assim? A mágoa faz com que o corpo espiritual fique denso, escuro. No momento em que ela se liberta daquela mágoa, ela perde aquele peso espiritual, se ilumina e diz Clara: neste momento você se habilitou a elevar-te de nível espiritual, podendo ter acesso aos ambientes espirituais onde encontra-se seu filho desencarnado. A partir de hoje você vai poder visitá-lo. Que ensinamento! Só por poder se libertar da mágoa. Então a mágoa, por mais que nossas mentes estejam voltadas para algo que alguém nos tenha feito, é uma emoção que vem de dentro de nós. Reflitamos sobre isso.